Oi, bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 25 de abril de 2026, hoje é um sábado, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, em tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? A palavra do Senhor já está no Salmo 44 e Salmo 45, tá bom? Vai ser os dois salmos hoje. O Salmo 44, né? Você sabe, né? Ontem nós entramos no Salmo, ontem nós entramos no segundo livro de Salmo, tá? Que é o Salmo dos Coatitas, tá? Dos adoradores ali, povo levítico, do povo de Levi ali, né? Dos coraitas ali da tribo de Levi, tá bom? Aí diz assim: para o mestre de música dos coraitas, um poema. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é sua santa e preciosa palavra, no momento João 3,30, que eu, a missionária da Dirobana, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus apareça, que o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra pura e genuína como ela é, para que Teu nome seja glorificado, para que Teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre Ti, que eu diminua e desapareça, e que o Senhor cresça e apareça. Porque o objetivo desse canal é que Jesus apareça, que a palavra seja pregada e ministrada simples e pura, como ela é, para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus. Amém. Amém. Oh, glória. Diz assim, Salmo 44, diz assim, ó, para o mestre de música dos coraitas, um poema, né? Então a gente sabe, né, que a gente já falou que é ali da tribo de Levi, né, esse salmo. Como os nossos próprios ouvidos ouvimos, né? Ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Quanto à própria mão, expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados, arruinastes povos, fizeste prosperar os nossos antepassados. Então, ele, no louvor aqui dele, na adoração, no cântico dele, ele está falando ali tudo, né, que ele sabe, né, sobre a história do povo de Israel, né, sobre a história do povo, da peregrinação do povo no deserto, todo um contexto, né, um enredo que tem aqui nessa narrativa. E aí ele continua dizendo assim, no 3, não foi pela espada que conquistara a terra, nem pela força do seu braço que alcançara a vitória, foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto. Por quê? Porque pela luz de Deus, não foi por força humana, né? Mas foi pela força do Deus que fez os céus e a terra. Ele mostrando a grandeza de Deus, né? Porque quando Deus ele se mostra, né, as nações têm que bater em retirada em favor do povo de Deus. Foi o que acontecia ali, né, no passado. E ele continua, és tu o meu rei, é meu Deus, és tu que decretas vitória para Jacó? É contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória. Então ele vem mostrando que a vitória está em Deus, né? E não no arco, e não na força, não naquilo, né? Que poderia dizer que foi na força, não, foi pela graça do Senhor, pelo nome de Deus. Mas tu não concedes a vitória sobre o nosso adversário e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Então, assim, igreja, é muito lindo, né? A adoração dele, os louvores, o hino, né? E eles continuam, mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sais com os nossos exércitos. Diante do nosso adversário, fizeste bater em retirada, os que nos odeiam, nos saquearam. Porque provavelmente, né? Quando ele vem destrinchar isso aqui, né? Ele diz assim, ó, no 11, tu nos entregaste para sermos devorados como ovelha e nos dispersaste entre as nações, né? Então, provavelmente aqui,
né, eles devem ter rebelado-se contra Deus, que a gente sabe que o povo de Israel sempre se rebelava, então Deus abandonava o seu bel prazer, tá? Vendeste teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Deus já havia avisado o povo dele lá em Deuteronômio, né? Que toda vez que o povo o deixasse, viraria, né, sinônimo de zombaria para as demais nações, tá bom? Fizeste de nós um provérbio entre as nações, os povos manejam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha. Por quê? Então eles não tinham como adorar, como louvar a Deus. Por quê? Porque a maneira, né, deles estarem junto com Deus, presente com Deus, é quando eles não violavam a aliança. Mas quando eles violavam a aliança, então Deus permitia, né, que as demais nações ali fizessem deles o que quisessem, tá? Então era uma regra, né? Enquanto estivesse comigo, eu estarei com vocês, tá bom? É por isso que ele fala, sofro humilhação o tempo todo, meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram, me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso, agora ele vai falar por quê? Tudo isto aconteceu conosco sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Então, provavelmente, né, a gente sabe, igreja, que quando o caminho deles, né, eles eram, vamos dizer assim, eles saíam do caminho, Deus permitia situações. E muitas vezes, igreja, poderia não ser aquela, vamos dizer assim, aquela geração, tá? Mas por causa da geração passada, os demais pagavam, né? Pelo que havia acontecido, ok? Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um desses estrangeiros, por quê? Porque tinha muitos deuses estrangeiros, tá? E os demais povos também adoravam deuses estrangeiros. Mas, igreja, a gente tem que lembrar que não é só neste momento, há todo um contexto, tá bom? Há toda uma história, né? Então, quando os antepassados pegavam, vinha como se fosse, vamos dizer assim, um efeito dominó, tá? Deus não teria descoberto, pois ele conhece o segredo do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como as ovelhas destinadas ao matadouro. Lembra dessa fala aqui? É de Jesus, né? Contudo, né? Então, assim, é uma aplicação também ali para, né, Israel também, para ali, para as ovelhas futuras também, né? Da ressurreição de Cristo. Desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeites para sempre, né? Então, eles estavam pedindo ali a misericórdia de Deus, mas a misericórdia de Deus era grande, sempre foi para com este povo, né? E conosco também. Porque escondes o teu rosto e esquece o nosso sofrimento, a nossa aflição? Fomos humilhados a teu pó, nossos corpos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. É a fidelidade de Deus que mantém o povo de pé, tá? É a grande fidelidade de Deus. Ele tem certeza disso, né? Por isso ele fala com convicção, né? Do cuidado de Deus, né? E Deus, ele tem cuidado do seu povo e como Deus tem cuidado, né? Aleluia, glória a Deus, né? Então, é uma exortação de Deus ao povo também, é uma maneira de Deus trazer o povo, né? Vamos dizer assim, pro lugar deles, né? Pro lugar de filho, né? Que eles são filhos de Deus, né? Deus escolheu eles como verdadeiros filhos do povo de Israel. Foi o único povo no Velho Testamento que Deus escolheu como seu, tá? Então, Deus queria que seu povo sempre obedecesse. Vamos no 45? Para um mestre de música de acordo com a melodia, os lírios dos coraitas, poema cântico de casamento. Diz assim: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei, seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. E dos homens mais notável, derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prenda a espada à cintura, ó poderosa, cobre-te de esplendor e majestade, né? Então,
Aqui tá falando de vamos dizer assim, de um acordo, né? De um acordo de melodia, assim, onde ele faz uma aliança, aonde é um cântico, né? Em que o locutor se compromete, assim, é, em trazer, assim, a memória, né? Do rei no discurso de geração. E ele continua, tá bom? Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Aí ele continua aqui, ó, no 4, na 45:4. Na tua majestade cavalga vitoriosa, na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia, pela justiça, que a tua mão direita realiza feitos gloriosos, né? O próprio Deus aqui. E aí vai, tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei, debaixo dos teus pés caem nações, o teu trono, ó Deus, subiste para todo sempre, cetro de justiça e o cetro do teu reino. Então, ele tá aqui falando da majestade, da grandeza de Deus, né? O trono de Deus, né? E ele diz assim, no 7, amas a justiça e odeia a iniquidade, né? Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, né? Ungido-te como óleo de alegria. Olha que coisa linda, igreja. Então, é muito sério, né? Porque quando alguém era muito importante, né? Esse óleo chegava assim, né? E Deus era algo assim maravilhoso. A gente lembra, né, que Jesus, né? Ele foi ungido ali pelaquela mulher ali, perto da sua morte, né? Com um guento. Celebrava, assim, algo maravilhoso, né? E a gente vê também que era esse óleo, ele era tido como a unção no Novo Testamento, né? Esse óleo igual o que a mulher, o nardo, aquele unguento, aquele cheiro, era tido como algo maravilhoso, né? Mas no então é algo muito sério, né? Então quando ele diz aqui assim, ó, amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria, né? Pode-se dizer aqui de Cristo, pode se aplicar a Cristo também aqui, né? Por isso que eu falei da mulher lá, né, que ungiu, né? Preparando Jesus para a sua morte, tá bom? Todas as suas vestes exalam aroma de mirra, oleais, cássias, nos palácios ardonados de marfim, ressô, os instrumentos de corda que te alegram, filhas de reis, estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real enfeitada de ouro puro de Ofir, né? A noiva, né? Aleluia, glória a Deus, né? A majestade, as filhas do rei, né? E diz assim, ouça, ó filhas, considere, incline os seus ouvidos, esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza, honre-o, pois ele é o seu Senhor, né? Igreja, a gente trazer para Cristo é que a gente tem que estar honrando, né? Sempre o nosso Senhor Jesus, né? Adorá-lo, amá-lo, glorificá-lo, né? A cidade de Tiro tirará seus presentes, seus moradores mais rico buscarão seu favor, cheio de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro, em roupas bordadas e conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. São levadas à tua presença com alegria e exultação, são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os fará príncipes, perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo sempre. Quem que as nações louvam para todo sempre? Quem é a igreja? Aleluia, glória a Deus, né? Você sabe ali que na dinastia de Davi nunca faltará um rei. Jesus é o rei dos reis. Amém? Por isso que a gente louva constantemente, para sempre. Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz. Que vocês possam meditar e que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Deus abençoe.